Olá, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei o horário que você vai escutar essa mensagem. Essa semana nós estamos fazendo uma série de mensagens. Vai ser 17 mensagens, sempre pegando um capítulo e um versículo do mesmo número. Começamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, já passamos por vários livros, já fomos lá em Apocalipse, já estamos agora nos Evangelhos. Sempre o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, versículo 15, de João novamente. Novamente o livro de João. Porque o capítulo 14 de João, Jesus está falando sobre o pai dele. Ele diz que na casa do pai dele tem muita morada, eu vou preparar um lugar, eu quero que vocês reconheçam que ninguém vai até meu pai se não for por mim. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu pai. Então o capítulo 14 é maravilhoso, Jesus falando do pai dele, a casa dele lá, e nós um dia vamos morar no céu. E ele diz assim, tudo que você for pedir, peça no meu nome, que meu pai vai atender. E hoje no capítulo 15, eu convido você, leia o capítulo 15, é Jesus continuando falando do pai dele, agora de uma forma figurada, uma ilustração, dizendo, olha, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, eu sou uma árvore, e vocês são os galhos. O meu pai cuida da árvore, que sou eu. Vocês são as galhas que estão ligadas em mim. Aí ele começa a fazer essa ilustração, né? Dele ser uma árvore, nós somos os galhos, e nós não podemos se desligar da árvore, porque é Jesus Cristo, e o nosso papai do céu é o agricultor, cuidando ali da árvore. E ele fala do pai dele, dizendo que ele veio para fazer a vontade do pai dele, e ele diz algo interessante. Antes de chegar no versículo 15, capítulo 15, antes de chegar no 15, entre o 13 e o 14, ele começa a dizer o seguinte, olha, se vocês fizerem o que o meu pai está mandando, vocês agora serão meus amigos. Já imaginou? Aí no versículo 15, eu não lhes chamo mais de servos, eu chamo vocês agora de meus amigos. Se fizer o que o meu pai está mandando fazer. É algo forte, né? Ele está pedindo que a gente obedeça ao nosso papai do céu, assim como ele obedeceu. Jesus foi obediente ao Pai, foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque naquela época, morrer em uma cruz era humilhação, era obediência demais. Qualquer um gostaria de desistir ou resistir a uma morte de cruz, porque era uma humilhação. E Jesus passou por esta humilhação, por amor a nós. E Jesus está sempre falando do Pai dele, dizendo que ele veio fazer a vontade do Pai dele. E no capítulo 15 de João, leia o capítulo todinho, e você vai ver que coisa maravilhosa. Jesus sempre dizendo, olha, vocês têm que estar ligados a mim, que eu sou a videira verdadeira. Se um galho, que são vocês, for tirado da árvore, de nada serve, vão morrer. Assim como um peixe pode morrer fora d'água, nós vamos morrer se a gente ficar desligado de Jesus, que é uma árvore. Aí o versículo 15 fala sobre isso. Por isso que eu convido você a ler o capítulo 15 de João, para você ver o quanto é importante a gente estar ligado em Jesus. E o versículo 15 é algo extraordinário. Eu sempre procuro um versículo chave para a gente entender o capítulo todinho, mas o importante é a gente ler o capítulo todo. Nós não vamos ler aqui o capítulo todo, mas eu quero dizer a vocês que o capítulo 15, no versículo 15, Jesus diz, eu não lhes chamo mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Gente, você já parou para imaginar ser amigo de Jesus? Não tem coisa melhor de ser amigo de alguém que pode nos dar a vida eterna, ser amigo de alguém que pode nos levar para o papai do céu. Lá no livro de João, capítulo 14, ele diz, olha, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você tem um amigo, que é Jesus Cristo, que pode levar você até o céu,
Isso é maravilhoso, né? Eu disse aos meus alunos, quando eu era professor, olha, antes de vocês serem meus alunos, eu quero que vocês sejam meus amigos. Porque não tem coisa melhor de ter amigos, amigos verdadeiros. E nós temos um amigo fiel e verdadeiro, Jesus Cristo. E ele está dizendo no versículo 15, viu? Guarda aí, capítulo 15, versículo 15 de João. Eu não lhes chamo mais de servos. Eu chamo vocês agora de meus amigos. Ei, gente, isso é formidável. Ser amigo de Jesus Cristo. Próxima mensagem, capítulo 16, versículo 16. A penúltima, porque a última vai ser 17 e 17 e a gente vai encerrar. E o capítulo 17, versículo 17, sempre esteve na minha mente e sempre estará no meu coração. Próxima mensagem é 16 e 16. E no último, aguarde, como vai ser uma mensagem maravilhosa, como está sendo todos os dias, né? Você que me acompanha no YouTube, no Instagram, no Facebook, todos os dias, no WhatsApp, 5h30 da manhã ou 6h30 da noite. Não sei o horário que você escuta, mas que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém e amém.